Bem, boa tarde. Eu acho que é um momento histórico a gente estarmos aqui. Um retrocesso da saúde mental. Mas estou feliz que nós estamos juntos nessa luta. Eu acho que isso é importante. Estamos aí. E falar ao presidente da mesa, senhor, a casa não tem que entender como é difícil essas pessoas intervir quando o senhor Valêncio fala, porque é sofrimento na carne de cada um que está aqui. Então ele se sente ofendido pelo tempo que tiver. Eu sou familiar. Doutor Valêncio, o senhor não vai lembrar de mim, porque quem apanha lembra e quem bate não. Eu fui no Pinache, no doutor Eiras, e me senti humilhada, porque tinha a FDM, que era uma associação de familiares, que era a favor das internações, e que ficava dentro do doutor Eiras, recadando familiar para ficar ser contra a reforma. E hoje eu estou aqui falando com o senhor. É triste aquilo que eu vi, os pacientes todos nus, um frio do mês de maio, tomando banho de borracha, chegando a cair de tanto frio. E quando eu fui falar, ninguém me recebeu. Estou acostumado a isso. E hoje eu vou fazer duas perguntas ao senhor. Tempo que o senhor teve lá, nada o senhor fez por essas pessoas. Teve que ter 30 mortes para ter intervenção. Após essas 30 mortes. Agora eu vou fazer uma pergunta ao senhor. Qual é o seu projeto de trabalho como coordenador? O que o senhor vai trazer para nós ali, o subsídio? Eu peço ao senhor, Mink, por gentileza, tira a mão que eu quero ver o rosto do senhor. Tá? Para o senhor lembrar bem de mim. Tá, doutor Valêncio? Se o senhor lembrar bem de mim, acho que o senhor vai lembrar de mim. Eu estou na época, fui para a colônia em 1978, eu tive uma tia internada, ela ficou 20 anos dentro da colônia. Por isso que eu peguei essa luta para defender aquelas pessoas que ali ficaram. E estamos aí, gente, não vamos redar pé. Nós não queremos o doutor Valêncio como coordenador nacional de saúde mental. Vamos à luta! À luta! Vamos à luta! Obrigada, à luta! Bom, eu sou Ana Paula Gujor, sou psiquiatra do LAPS, Laboratório de Saúde Mental e Atenção Psicossocial da Fiocruz. Fica corrigido, então. Bom, eu vou começar a minha fala, eu acho que vendo os colegas antes falarem, eu sempre, ao pensar na Eiras, eu me reporto, né, e assim, eu olhar para o doutor Valêncio, eu me reporto a doutor Eiras, e ao me reportar a doutor Eiras, eu me reporto a um determinado momento da minha juventude, né. Mas eu gostaria antes de dizer, né, não por conta da qualificação em si, mas para dizer que hoje eu sou doutora, mestre e doutora pela Fiocruz, no Rio de Janeiro, e trabalho com o professor Paulo Amarante. E a minha tese de doutorado foi sobre o processo de desinstitucionalização da doutor Eiras de Paracambi. Da desinstitucionalização no município de Paracambi, a partir do fechamento da doutor Eiras. Mas antes de começar a falar sobre a minha vivência na década de 90, eu queria dizer uma coisa que eu aprendi com meu pai. Meu pai era um mecânico, que estudou até o segundo ano do fundamental e que me ensinou uma coisa muito cara, né? Que a gente conhece um homem pela sua história e pelas suas práticas. E ele me fez ver, né, que eu seria responsável durante todo o meu percurso nessa terra por aquilo que eu fizesse, né? Por aquilo que eu fiz, pelas práticas que eu tive em relação aos outros, né, no que diz respeito à minha prática profissional, né, e à minha prática enquanto humano. E eu acho que a partir disso eu me reporto à década de 90. Na década de 90 eu comecei a trabalhar no hospital de Lages, e em meados de 95 eu passei a ocupar a função de supervisor hospitalar da doutor Eiras. Nós tínhamos 2 hospitais psiquiátricos no local. Um era o Hospital Paracambi, o outro era o hospital, a clínica doutor Eiras, a Casa de Saúde doutor Eiras, filial Paracambi.
E eu, semanalmente, ia até essa instituição aonde nós precisávamos, né, fazer as renovações das autorizações de internação hospitalar. Então, o que eu queria, o que me deixou impactada com essa nomeação, né, foi me reportar a esse período aonde o gestor daquela instituição era o Dr. Valêncios Vicho. E era um gestor que me recebeu por muitas vezes, né, aonde era ele que eu reportava as atrocidades que eu via. E que atrocidades eram, né? Nós tínhamos pessoas circulando nuas, as que não estavam nuas estavam maltrapilhas. Nós tínhamos o impacto de ver as camas, né, que eram camas de ladrilho, com argolinhas de ferro ao lado. E eu me lembro claramente de uma supervisão, de uma fiscalização que teve mais para o final, né, da década de 96, do ano de 96, quando nós chegamos e aquelas camas de ladrilho com as argolinhas eram apresentadas enquanto uma importante inovação, porque elas facilitavam, né, a contenção física e aquilo não causaria tanto dano, né, às equipes, porque quando você amarra o paciente numa cama, os espaços da cama, eles são difíceis, né, de você fazer o nó. Aquelas argolas não, você deixava o paciente ali, se você deixasse de manhã, de noite, ele ainda estava, aqueles nós não iam se desfazer. Isso era apresentado, né, como um aspecto de higienização, lembra, Valêncios? Que era um aspecto recente construído, né? Tinha os pavilhões antigos e os novos, que tinham esses espaços, né? Que tinham essas camas, que eram apresentadas para nós, né? Eu sei que você vai me responder, é porque eu gosto de falar olhando no olho, por isso que eu estou olhando para você. Então, nessa situação, o que acontecia? Além disso, né, aquelas canaletas, o cheiro de urina, o cheiro de fezes, isso tudo que era feito em relatórios e levado para a vigilância sanitária aqui do Estado, né, e conversado com o coordenador à época, que era o Dr. Oswaldo Said, e que todas essas denúncias em relatórios oficiais, eram engavetadas no primeiro momento. Fora as idas às supervisões também externas, aonde nós éramos impossibilitados, por exemplo, de ir para o pavilhão Santana, que era o pior deles, né? O pavilhão das mulheres mais deterioradas, com mais tempo de permanência, nuas, né? Esse pavilhão, doutor Valêncios, o senhor lembra que quando a gente passava no carro, né, para ir, porque era muito longe, muito distante os espaços, não, vamos naquele, né, nos principais, nos pavilhões de triagem, que eram os melhores cuidados. E eu, recém-formada, 27 anos, com tantos expoentes, né, da gestão, e que na época eu estava começando a entender a quem eles representavam, dizia, bom, deve ser assim, né, é assim mesmo, eu vou fazer o quê? Eu não vou descer do carro, né? Então, fora isso, e eu acho que uma coisa que é importante a gente destacar, saindo da Dr. Eiras, né, um outro aspecto, que aí é o meu testemunho pessoal da vivência com o Dr. Valêncios, quanto tempo eu tenho? Já concluí, por favor. Eu queria entender, doutor Valêncios, se o senhor, como ministro, diz, né, que estava naquele espaço num determinado momento para humanização, né, para humanizá-lo, essa é a sua função. Uma pergunta, por que nunca denunciou, por que nunca fez nenhum tipo de movimento, né, por que nunca se juntou àquelas equipes que estavam no município denunciando essas atrocidades? E por que, na conferência que nós organizamos em 96, era o senhor o articulador contra as nossas propostas, inclusive com as propostas que eram retiradas do projeto de lei Paulo Delgado na época, né? Era o senhor o formulador e o articulador daquelas situações, inclusive com a doutora Cristina, né? Que muitas vezes nós tivemos árduos embates nas plenárias, né? E eu vou me dar o direito de uma pergunta: o que aconteceu que o senhor mudou tanto? Bem, eu vou fazer uma pequena, bem breve explanação inicial. A minha presença aqui visa tentar esclarecer e discutir com vocês o caminho futuro da saúde mental. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores audientes, desde já agradeço a oportunidade de falar nesta casa legislativa
que representa o povo do meu estado do Rio de Janeiro. E eu digo do meu estado do Rio de Janeiro porque eu li várias matérias na imprensa de que eu nasci em todos os estados do Brasil. Eu já nasci no Ceará, eu já nasci em Santa Catarina, eu já nasci em Mato Grosso. Eu sou, na realidade, eu não sou carioca, eu sou fluminense, como deputado Freixo, eu sou de Niterói, nascido e criado em Niterói. Em 11 de dezembro do ano de 2015, o excelentíssimo senhor ministro de Estado da Saúde, Dr. Marcelo Castro, me nomeou para exercer o cargo de coordenador geral de saúde mental, álcool e outras drogas, do Departamento de Atenção Especializada Temática da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde. O título é enorme, né? A Política Nacional de Saúde Mental, regida pela Lei 10.216, do ano de 2001, trouxe indiscutivelmente a melhora e a humanização da assistência aos portadores de transtornos mentais. Isso é indiscutível, não se discute isso. De um modelo centrado nas internações hospitalares, e que quem é da área conhece o termo, de um modelo hospitalocêntrico, de um modelo centrado na internação, evoluímos para uma atenção humanizada e balizada pelos princípios da Carta de Direitos da Pessoa Humana da Organização das Nações Unidas. A Lei 10.216 é baseada na Carta de Direitos Humanos. Ninguém pode ser contra isso, absolutamente ninguém. Essa lei foi fruto de um amplo debate entre profissionais de saúde, gestores, usuários, familiares e diversos segmentos da sociedade civil organizada, sendo aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo excelentíssimo senhor presidente da República, professor Fernando Henrique Cardoso, em 6 de abril do ano de 2001. São 14 anos de transformações do modelo assistencial. Essa lei tem 14 anos. As transformações não são de 14 anos, elas vêm até de antes. Mas a partir da lei nós passamos a ter um instrumento legal para essas transformações. São 14 anos de transformações do modelo assistencial em conjunto com medidas na área de prevenção. Aí eu vou depois poder discutir com vocês sobre saúde mental e atenção básica. Pensar em alterações nessa política, pensar em alterações na Política Nacional de Saúde Mental atual, essa é a minha opinião, seria jogar fora todo o esforço da sociedade, incluindo aí os profissionais do setor, e principalmente, sem dúvida nenhuma, principalmente, mudar essa lei, mudar essa política, seria abandonar aqueles que, com o advento dessa lei, recuperaram sua autoestima, recuperaram sua autonomia, enfim, passaram a exercer plenamente a sua cidadania. Com esse instrumento legal e com essa política, centenas de pessoas, milhares de pessoas recuperaram o seu direito de cidadão. Muitas foram as mudanças, e é claro que nem todas alcançaram totalmente seus objetivos. Uma mudança dessa monta não se faz de uma hora para outra. Uma mudança dessa monta não ocorre de um dia para outro. O Ministério da Saúde tem como norte, tem como orientação, tem como determinação a contínua melhora do modelo hoje existente, contínua melhora do modelo hoje existente.
e acredita na participação de todos vocês nessa tarefa. Sem vocês, ninguém vai melhorar nada. Sem todas as sociedades ligadas à área, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Se vocês não tiverem participação nisso, a política não anda, a melhoria não acontece. Os serviços melhoram porque as pessoas estão atuando no serviço. As ideias melhoram porque as pessoas debatem essas ideias e chegam a conclusões sobre essas ideias. Em cima disso que eu estou falando, eu quero nessa oportunidade render sinceramente as minhas homenagens àqueles que desde a década de 1970, onde eu me incluo, lutaram por uma assistência digna, humanizada e transformadora no campo de saúde mental. Foi a partir da década de 70 que nós começamos realmente a mudar, a pensar em que esse modelo poderia mudar. Poderia acontecer alguma coisa diferente de pessoas trancadas dentro do manicômio. Pedir silêncio, assistência. Pedir silêncio, assistência para o professor poder terminar o seu pronunciamento, para nós ouvi-los, para nós podermos ouvir vocês. Bom, muito obrigado. Um dos primeiros movimentos nessa direção da transformação, e eu digo isso aqui porque na plateia existem pessoas jovens que talvez não tenham essa amplitude histórica. Bom, um dos primeiros movimentos nessa direção surgiu aqui, na cidade do Rio de Janeiro, o conhecido como MTSM, Movimento de Trabalhadores de Saúde Mental, que, sem dúvida, foi a mola propulsora do movimento atual nesse campo. Bom, presidente, queria pedir assistência que vocês vão ter oportunidade de colocar. Vamos dar ritmo, meu amigo, vamos aí um pouquinho, vamos ouvir. Vocês vão ter condição de se manifestar. Deixa o professor terminar. Quero pedir a imensa maioria está colaborando. Vamos manter a ordem, ele já está terminando e aí vai ter a colocação da parte de vocês. Vamos colaborar para que a reunião possa prosseguir com a normalidade. Professor, por favor, dê continuidade. Obrigado. Reconheço aqui, de público, e reverencio aos meus antecessores na Coordenação Geral de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, notadamente a pessoa do Dr. Roberto Ticanori Kinoshita, um ícone do processo de desinstitucionalização na cidade de Santos e no estado de São Paulo. Eu quero deixar isso absolutamente claro. Por fim, quero reiterar aqui o meu compromisso com a Lei 10.216 e com um processo de qualificação e aperfeiçoamento das redes de atenção psicossocial. Esse é o meu compromisso. Aprimorar, qualificar e ampliar toda a rede de atenção psicossocial. Desde já agradeço a atenção de vocês e me coloco à disposição para esclarecer qualquer coisa. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, deputado, senhor Valêncio, boa tarde, plenária.
Não é fácil usar esses 10 minutos. Não pensei que teria que usá-los conversando com vocês sobre esse tema em pleno 2015. O professor Benilton foi muito preciso em demonstrar que o que está em jogo aqui é a discussão de uma política de Estado das mais exitosas do Brasil. O SUS e a reforma psiquiátrica, desde a década de 80, não há nenhuma descontinuidade na sua política, que é uma política de Estado. E acho que o professor Benilton falou de forma muito delicada, séria, competente sobre a ética e sobre a questão política que traz essa discussão. E eu não poderia aqui deixar de trazer para vocês, nesses 10 minutos, as questões técnicas. E por que eu estou escolhendo trazer as questões técnicas aqui? Porque o senhor ministro da Saúde, Marcelo Castro, desde que indicou o senhor Valêncio à coordenação nacional, vem repetidamente utilizando 2 argumentos em público, que as acusações ao senhor Valêncio são infundadas e que não há competência científica nessa discussão. Então, é justamente nesse pequeno espaço de tempo que eu quero trazer para vocês alguns dados que não são dados de alguém que pensa sobre isso, são dados científicos e, ao final da minha fala, vou entregar à comissão os dados ao que eu vou me referir agora. E esses dados vêm da onde? À época, eu fui coordenadora de saúde mental do Estado do Rio de Janeiro, de 2000 a 2004, exatamente um ano após a caravana da cidadania de direitos humanos percorrer vários hospitais psiquiátricos do Brasil e um deles a Casa de Saúde Doutoreiras. Imediatamente, essa ação gerou uma ação que se fechou em 2012, foram anos a fio de um processo de desinstitucionalização, porque foi rigorosamente técnico e ético. Essa ação ela começa com o fechamento das internações. E por que, gente, que as internações foram fechadas no ano de 2000? Porque assim que chegamos à Casa de Saúde Doutoreiras de Paracambi, realizamos um censo clínico e psicossocial com pesquisadores da Fiocruz, várias entidades públicas e científicas, institutos de pesquisa envolvidos, e esse censo só veio, infelizmente, ratificar o cenário de horror que era aquele estabelecimento, que não era um estabelecimento de saúde. Ele não fazia nenhuma diferença de um campo de concentração. E por que eu estou trazendo isso aqui? Porque aquelas pessoas que estavam ali, essa assistência, ela não foi produzida em um ano, ela não foi produzida em 2 anos, ela foi produzida durante uma década da qual teve a participação ativa do senhor Valêncio como diretor clínico. Eu vou entregar a vocês também, para que não haja nenhuma dúvida, a resolução do Conselho Federal de Medicina que fala das competências técnicas do diretor clínico e do diretor técnico. Então, é inegável a responsabilidade do Dr. Valêncio à condução da assistência prestada naquela população. São vários dados. Esses dados eles estão acessíveis a todos pela uma publicação científica do Caderno Nacional de Saúde Pública. Esses dados também são disponíveis na Assessoria de Saúde Mental, mas eu só quero trazer aqui 3 deles, que são vários dados. O primeiro deles era que o primeiro deles era o número de pacientes que encontramos ali. A Casa de Saúde Doutoreiras de Paracambi, ela tinha 1.510 leitos credenciados ao SUS. Desses, 1.498 estavam ocupados na época da reorientação, do início da reorientação. Desses 1.498, 80%, vocês estão ouvindo isso? 80% eram de moradores do hospital, sendo que 50% deles sem lugar para ficar. Essa desfiliação e essa segregação, ela não é construída de uma hora para outra. São anos a fio de desassistência. Outro dado muito importante. Outro dado muito importante. Espera aí, Milton. É verdade, eu entendo a sua indignação.
Outro dado muito importante é a altíssima prevalência de descuido clínico. Todos esses dados vocês vão receber aqui. Nós tínhamos uma clientela clinicamente depauperada. Eu podia ficar aqui descrevendo todas as mazelas clínicas que mostram sinais de emagrecimento, de maus tratos, enfim, um verdadeiro lugar insalubre. Não é possível, e eu não vou me ater mais a eras, eu vou agora voltar para essa história. Ninguém pode ocupar um cargo público como uma política de Estado do SUS de forma desavisada. A política de saúde mental é uma política consistente, eticamente, tecnicamente competente. Uma pessoa, senhor Valêncio, para ocupar esse cargo de coordenação de saúde mental, precisa ser uma pessoa que tenha uma formação pública e Eu gostaria que o senhor prestasse atenção no que eu estou falando. Como disse o professor Benilton, não é uma questão pessoal, é uma questão técnica e ética. Política pública não se faz no amadorismo. Toda vez que se faz política pública no amadorismo, o desastre e os danos são irreversíveis. A gente tem aí a consolidação de uma política pública de saúde mental, onde não houve nenhuma descontinuidade. Então, é preciso ter legitimidade pública, é preciso conhecer gestão, planejamento, indicador, analisador. E isso não foi construído sem muita correção, muito desempenho científico de todos os lugares. A gente hoje tem um forte consolidado de indicadores de gestão que monitoram o andamento dessas políticas. Me causa muita estranheza quando o senhor ministro diz que vai fazer uma primeira ação de vocês, vai ser uma análise dos impactos da Lei 2016, quando a gente deveria estar olhando o aumento de cobertura desigual dos serviços de atenção psicossocial no país. Então, eu acho... Enfim, são N motivos, razões, poderíamos aqui ficar falando de várias delas, mas para fechar, para finalizar, acho que a gente precisa, e eu também vou fazer um apelo à Vossa Senhoria. Um homem não pode ser olhado, apartado da sua história. O senhor, ao longo desses últimos 20 anos, não operou no sistema público de saúde defendendo a reforma psiquiátrica. Ao contrário, em todo o seu percurso, o senhor disse aqui na sua fala inicial que eu, sinceramente, esperava que o senhor fosse trazer as proposições, com que indicadores, com que direção de política pública e de gestão o senhor vai trabalhar, e o senhor não trouxe, o senhor tentou fazer aí um apanhado da reforma psiquiátrica, mas o senhor, na sua fala, o senhor diz o seguinte, que ninguém é contra a Lei 2016, mas eu lhe pergunto, o senhor não foi só contra, como militou ativamente contra ela. Isso é algo que a gente não pode deixar passar em branco. Nós precisamos pensar, senhor Valêncio, que alguém que acha admissível, possível, um campo de concentração como aquele existir, não é uma pessoa, não é um operador de políticas públicas que defenda que toda a vida vale a pena. Eu vou passar, só mais uma, eu vou passar às mãos do deputado 3 documentos que são... Por favor, passa para a Comissão de Saúde. Passa para a Comissão de Saúde. São eles o censo dos pacientes internados em uma instituição exilar, que é esse censo que fala do censo clínico e psicossocial, com todos os dados do censo, do que foi, das condições de saúde encontradas na população naquela época.
a avaliação do PNASH, dos estabelecimentos psiquiátricos da Casa de Saúde Doutor Eiras de Paracambi, pavilhão por pavilhão, que mostra a deteriorização das condições alcançadas, e a resolução do Conselho Federal de Medicina, que fala qual é a competência que deve ter um diretor clínico e diretor técnico.